Gente, eu tenho 3 termômetros aqui em casa, um na rua, um lá na peça e o outro aqui, que é a peça mais fria. Tá marcando 9 graus aqui nessa peça. Nem tá frio. É, tá bom até pra fazer um churrasco aqui. E aí, pessoal? Esse é o informativo 234 do TST. Esse informativo vai ser inteiro, ele é uma parte de uma parte, tá? Pessoal, se inscreve aí no meu canal, não esquece de deixar o joinha. Agora é o momento ideal, assim, ó, se você não acompanhava antes os informativos do TST e tá acompanhando agora aqui junto comigo, não tem problema. E esse é o momento, assim, ó, ideal, porque o TST, ele tá, agora que estão chegando as decisões da Lei 13.467, né, que foi uma lei que alterou mais 100 artigos na CLT. E agora que tá chegando na TST. E o TST tá dando cada canetaço, que daí a gente vai acompanhando daqui, sabe? Bem interessante. Gente, nesse informativo aqui no 234, nós vamos ver o seguinte. Na primeira decisão tem sobre o advogado empregado, depois tem recurso ordinário e mandado de segurança, contrato de suspensão do processo até a deliberação do STF na ADPF 323. Vamos ver também indeferimento de liminar de ação rescisória quando não há citação do réu. Vamos ver também se cabe mandado de segurança quando a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial, mas essa ordem é para terceiro. Também, vamos ver nesse informativo, indeferimento de admissibilidade de recurso de revista. Não, aqui ele está indeferindo o recurso de revista porque não cumpre aquele artigo 896 da CLT, tá? Vamos ver aqui também, servidor público que tem cidadania portuguesa, de quem é a competência para deliberar. Depois da Lei 13.467 de 2017, a reclamante que teve a JG deferida, se ela pode ou não ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Esse é para vir rasgando. Então vamos começar, gente. Informativo 234 do TST. Subseção 1, especializada em dissídios individuais. Advogado empregado. Ausência de cláusula contratual expressa de dedicação exclusiva. Horas extras excedentes à quarta diária. Aplicação do divisor 100 para o cálculo do salário hora. Não existindo expressa previsão contratual de dedicação exclusiva, o labor extraordinário de advogado empregado implica o pagamento das horas excedentes à quarta diária como extras, acrescidos adicional de 100% da hora normal. Com efeito, a atividade da advocacia é regulada pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei número 8.906 de 1994, o qual contém disposição específica sobre a jornada de trabalho do advogado empregado, bem como a remuneração do trabalho extraordinário. Artigo 20, parágrafo 2º. Artigo 20. A jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Parágrafo 2º. As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. Continuando, impondo o pagamento como extraordinária das horas excedentes à jornada de 4 horas diárias. Dessa forma, considerando-se a jornada de 20 horas semanais, há de se notar o divisor 100 para o cálculo do salário hora do empregado advogado. No caso concreto, restou consignado que o reclamante praticava jornada de 8 horas diárias, mas não havia cláusula contratual expressa do regime de dedicação exclusiva. Assim, as horas excedentes à quarta diária devem ser remuneradas acrescidas do pagamento do adicional mínimo de 100% da hora normal, na forma
em que preceitua o artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8.906, de 1994. Sob esses fundamentos, a SBDI 1, por unanimidade, conheceu do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, negou-lhe provimento. Vamos para o próximo, pessoal. Subseção 2, especializada em dissídios individuais. Recurso ordinário em mandado de segurança, ato dito coator, determinação de suspensão do processo até ulterior deliberação do STF na ADPF 323. Ultratividade de normas coletivas. Inexistência de via recursal ordinária apropriada, cabimento da ação mandamental. Tratando-se o suposto ato coator de determinação de suspensão do processo até ulterior deliberação do STF na ADPF 323, a SBDI 2, por maioria, entendeu pelo cabimento da ação mandamental para impugnar o referido ato, por considerar inexistente via recursal ordinária apropriada. Para tanto, fundamentou no sentido de ser incabível a correição parcial fundada no regimento interno do Tribunal Regional de origem ou no regimento interno da CGJT. Isso porque ausente o abuso ou erro de procedimento, porquanto a decisão impugnada apenas estabeleceu critério de adequação da matéria ao tema do STF, bem como não se cuida de hipótese de dano irreparável, pois o julgamento do feito pelo STF possibilitará a retomada da regular marcha processual. No mérito, a SBDI 2 decidiu pelo desprovimento do recurso ordinário e mantendo-se o acordo regional que não vislumbrou a ilegalidade na decisão apontada como coatora, mediante a qual se determinou o sobrestamento da reclamação trabalhista até a ulterior deliberação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 323. Vencido o ministro Evandro Pereira Valadão Lopes. Tá aqui o número do processo, pessoal. Vamos para o próximo. Ação rescisória em deferimento liminar da petição inicial com fundamento da inexistência de violação literal de disposição de lei na decisão rescindenda. Análise do mérito, impossibilidade, necessidade de triangularização da relação processual. O indeferimento liminar da petição inicial de ação rescisória com extinção do processo sem resolução do mérito enseja a não triangularização da relação processual. Consequentemente, ante a não citação do réu, impede-se qualquer exame do mérito da ação rescisória. Sob esses fundamentos, a SBDI 2, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos em que proposta no acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, a fim de que proceda ao processamento e julgamento da ação rescisória, conforme entender o direito. Pessoal, o link está aqui, vamos para o próximo. Mandado de segurança, penhora de conta bancária de terceiro, descumprimento de ordem judicial, ato atentatório à dignidade da justiça, multa, limite. Não há falar em ofensa a direito líquido e certo na aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial, na condição de terceiro, desde que o valor observe o limite de 20% da causa, nos termos do artigo 77, parágrafo 2º do CPC de 2015. Artigo 77 do Código de Processo Civil. Além de outros previstos nesse código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Parágrafo 2º. A violação ao disposto nos incisos 4º e 6º. Quarto, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Sexto, não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso. Vamos continuar o parágrafo 2º. A violação ao disposto do inciso 4º e 6º constitui ato atentatório à dignidade da justiça,
devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa de acordo com a gravidade da conduta. No caso, foi direcionado ao banco impetrante a ordem judicial, determinando o bloqueio imediato de contas bancárias, bem como a transferência da quantia para uma conta judicial, sob pena de multa. Não obstante, passado 33 dias, não houve qualquer resposta do impetrante à determinação judicial. Em razão da inércia do banco, o juiz da execução entendeu que ficou caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e fixou na decisão impugnada multa no valor correspondente ao montante que deveria ter sido bloqueado. Sob esses fundamentos, a SBDI 2, por maioria, deu parcial provimento ao recurso ordinário para conceder em parte a segurança, reduzindo a multa aplicada por ato atentatório ao exercício da jurisdição para 20% do valor da causa, revertida à União. Vencidos os ministros Renato de Lacerda Paiva, relator Luiz Felipe Vieira de Melo Filho. Pessoal, o link está aqui, vamos para o próximo. Turmas. Agravo de instrumento. Recurso de revista interposto na vigência da Lei 13.015/2014. 1. Ministério Público do Trabalho. Ação civil pública. Acessibilidade reduzida às pessoas portadoras de deficiência física. Veículo destinado ao transporte de pessoas com necessidades especiais. Exposição dos usuários a risco de acidente sobre os trilhos no pátio de manobra das locomotivas. Discriminação. Controvérsia fática. Súmula 126 do TST. 2. Discriminação no processo de admissão de pessoas portadoras de determinados tipos de deficiência. Ausência de comprovação. Estamos aqui, ó. Ausência de comprovação de justificativa técnica e razões suficientes para a exclusão dos portadores de deficiência auditiva total e dos cadeirantes para o desempenho de determinadas funções. Arestos inespecíficos, súmula 296 do TST. Ausência de afronta aos artigos 7º, inciso 31 e 170, inciso 2º da Constituição da República e 93 da Lei 8.213 de 91, na forma do artigo 896, a linha C da CLT. 3. Dano moral coletivo, configuração. Indenização devida, incidência do artigo 896, parágrafo 7º da CLT. 4. Dano moral coletivo, quanto indenizatório arbitrado, redução de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Impõe-se confirmar a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, porquanto o recurso de revista não comprovou o pressuposto intrínseco de admissibilidade inscrito no artigo 896 da CLT. 896 da CLT. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho quando a. derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno ou em turma, ou em sessão de dissídios individuais do TST, ou contrariem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do STF. B. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da linha A. C. Proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta à literal Constituição Federal. Agravo a que se nega provimento. Pessoal, o link está aqui, vamos para o próximo. Recurso de revista, incompetência da Justiça do Trabalho, Estado estrangeiro, Consulado Geral da República Portuguesa, servidor público, opção pelo regime público português,
Provimento. O decreto número 61.078 de 1967, que promulgou a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, estabelece em seu artigo 43 que os funcionários e empregados consulares não estão sujeitos à jurisdição das autoridades judiciárias e administrativa do Estado receptor pelos atos realizados no exercício das funções inerentes ao consulado. Na hipótese, consoante noticiado pelo Tribunal Regional, o reclamante foi nomeado pelo Estado de Portugal, estando sujeito a regime jurídico administrativo diferenciado, de acordo com o termo de posse acostado ao processo. Extrai-se ainda do acórdão recorrido o trecho do depoimento pessoal do autor, que revela sua opção pela Caixa de Aposentação de Portugal, bem como a de não proceder ao recolhimento de contribuição previdenciária de imposto de renda no Brasil. Além disso, consta que o reclamante usufruía de todos os feriados portugueses. Assim, a Corte de Origem entendeu que, em decorrência da aplicação do princípio da lex loci executionis, não há como afastar a incidência da legislação brasileira ao caso vertente. Posicionou-se no sentido de que a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro diz respeito apenas aos atos de império, e não às ações que envolvam atos de gestão e nas quais se discuta direitos decorrentes do vínculo de emprego. Dessa forma, uma vez constatada a existência de registro em CTPS, assinalou o colegiado regional que o reclamante foi contratado no Brasil para prestar serviços em território brasileiro e que não haveria indícios de que o obreiro, enquanto secretário da terceira classe ou assistente administrativo, no exercício de funções de registro civil, praticasse atos de império. Acrescentou, nesse aspecto, que o fato de o empregado laborar para o reclamado, que atua na função pública, não altera a relação de emprego anotada na CTPS. Sob os aludidos fundamentos, o tribunal recorrido afastou a imunidade de jurisdição e considerou aplicável ao caso concreto o disposto no artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 1º, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Ocorre que, em se tratando de hipótese que versa acerca do servidor público, incontroversamente sujeito ao regime jurídico administrativo do Estado estrangeiro, aplica-se a imunidade absoluta de jurisdição que atrai a incompetência da Justiça do Trabalho para o presente feito, sendo irrelevante em tal contexto a discussão relativa ao exercício de atos de império ou de gestão. Esclareça-se, por fim, que o registro em CTPS não se sobrepõe ao ato jurídico perfeito consubstanciado em face da vinculação do reclamante ao regime jurídico administrativo lusitano. Recurso de revista que se conhece e a que se dá provimento. Pessoal, o link está aqui. Vamos para o próximo e último. Recurso de revista interposto sob a égide das leis 13.015 de 2014 e 3.467 de 2017. Rito sumaríssimo, honorários advocatícios, por sucumbência recíproca, pedidos de danos morais parcialmente deferido, cabimento, beneficiário da justiça gratuita, possibilidade, ação ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467 de 2017, transcendência jurídica reconhecida para fixar o entendimento no sentido de ser compatível o disposto no artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT, com a Constituição Federal, conhecimento e provimento. Primeiro, hipótese em que se discute a possibilidade de condenação da parte reclamante beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em reclamação trabalhista ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467 de 2017. Segundo,
Pelo prisma da transcendência, trata-se de questão jurídica nova, uma vez que se refere à interpretação da legislação trabalhista. Artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. Artigo 791-A da CLT. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, sobre o valor que resultar a liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Voltando aqui, sob o enfoque em relação ao qual ainda não há jurisprudência consolidada no âmbito do TST ou em decisão de efeito vinculante do STF. Logo, reconheço a transcendência jurídica da causa no artigo 896-A, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. Artigo 896-A da CLT. O TST, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Parágrafo 1º. São indicadores de transcendência, entre outros, inciso 4º, jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Continuando. Terceiro, trata-se de discussão acerca da compatibilidade do artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT, que nós já lemos, que prevê a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com as garantias constitucionais da isonomia, do acesso à justiça e da assistência judiciária gratuita e integral prestada pelo Estado. Quarto, nos termos do artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT, só será exigido do beneficiário da justiça gratuita o pagamento de honorários sucumbenciais caso ele tenha obtido, neste ou em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Do contrário, a obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade por 2 anos, extinguindo-se após o transcurso desse prazo. Quinto, ao impor o pagamento de honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita, o legislador restabeleceu o equilíbrio processual entre as partes litigantes, deixando claro o seu objetivo de responsabilizar as partes pelas escolhas processuais, bem como desestimular lides temerárias. A sobreutilização do judiciário congestiona o serviço, compromete a celeridade e a qualidade da prestação da tutela jurisdicional, incentiva demandas oportunistas e prejudica a efetividade e a credibilidade das instituições judiciais. Afeta, em última análise, o próprio direito constitucional de acesso à justiça. Fecha aspas. ADI 3.995, relator ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13 de dezembro de 2018. Está aqui o diário. Sexto, a sucumbência recíproca e parcial deve ser analisada em relação a cada pedido, não podendo ser afastada pelo acolhimento parcial da pretensão. No caso dos autos, o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000 atende o disposto no artigo 292, inciso 5º do CPC 2015. Artigo 292 do CPC. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 4º,
Na ação de divisão, de demarcação, de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Aliás, li o errado, é o quinto. Na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Tendo havido acolhimento parcial da pretensão com deferimento de indenização no valor de R$3.000, a sucumbência recíproca das partes no âmbito do pedido deduzido, de forma a incidir honorários para advogado do reclamante sobre o valor obtido e para o advogado da reclamada sobre a diferença rejeitada. Sétimo, sob o enfoque, fixa-se o entendimento no sentido de que, em se tratando de reclamação trabalhista ajuizada após a vigência da Lei 13.467 de 2017, como no presente caso, deve ser aplicado o disposto do artigo 791-A e parágrafos da CLT, sujeitando-se a parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência recíproca quando o pedido de danos morais é parcialmente acolhido, mesmo sendo beneficiária da gratuidade à justiça. Eles botaram um sétimo aqui de novo, seria o oitavo. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. Pessoal, o link tá aqui. Esse é o final do nosso informativo, terminamos de ler agora. Clique em mais vídeos que vai aparecer aí na tela, tá? Continue assistindo aqui no canal e continue dando um apoio. Comentem alguma coisa que vocês queiram, se vocês querem que eu leia mais rápido, se vocês querem que eu não leia, que eu só explique, dê a síntese, ou, sabe? Essa é a primeira vez, só fazendo um parênteses aqui, que a Cuca está, né, me ajudando aqui. Agora ela vai começar a participar de todos os vídeos. E se vocês pedirem aí nos comentários, talvez ela apareça aqui nos vídeos, né? Ela é bem tímida, ela não gosta de aparecer aí nem de falar muito. Tá bom, pessoal? Então era isso. Até mais.